Olá, todo mundo. Primeiro, obrigado. Queria agradecer. Todo mundo está participando. Antes de eu introduzir aqui os nossos digníssimos executivos empreendedores, né? Ah, Super legal, 3 dias de evento, já tem quase 20 mil acessos aí. Acho que foi definitivamente um sucesso. Agradecer o convite para estar participando aqui. Meu nome é André Balalai. Eu sou diretor de Market Access e Pricing aqui nos Estados Unidos. Eu moro em Nova York. É, e eu trabalho na IQVIA, né? Meu papel hoje é tirar o máximo dessas duas feras aqui que eu tenho na minha frente ou do meu lado, né? Virtualmente. Então, primeiro, queria agradecer também Alfonso e Jamil pela participação de vocês aqui. Esse aqui vai ser um bate-papo, é uma conversa, então não tem muito, muita coisa estruturada. A gente pensou algumas perguntas, mas a ideia é conversar como se fosse aquela conversa do café do evento ali, né? Que você encontra o pessoal e faz um network. Primeiro, Alfonso, bem-vindo aí. Vou chamar você, Alfonso, depois Jamil. Fala um pouquinho de você aí, sua experiência, como é que você tá agora aí. Acho que você tá no mudo, E- Alfonso. Aí, Tá me agora foi. ouvindo? Foi? Tô Tudo vendo. bem aí? Obrigado, André, pela apresentação. Obrigado, Iniciativa Fis, pelo convite. Jamil aí, grande amigo, parceiro. Bom, eu sou médico, oftalmologista, né? Formação tradicional, fiz residência, fiz fellowship, enfim. E acabei fundando a Alfa Soluções Médicas, uma empresa voltada numa vertical para oftalmologia, em que a gente acaba resolvendo todas as dores do mercado no setor de oftalmologia, tanto para uma operadora, para um hospital, para uma pequena clínica, para uma grande clínica, desde o modelo de um processo de gestão de pessoas, que é um pilar, até mesmo investimento, tecnologia, e aí, logicamente, indicadores, e aí vai. Né? E aí, há uns 3 anos atrás, fundamos nossa rede de clínica, Alfa Diagnose Oftalmologia, que hoje é uma clínica voltada para o setor suplementar e particular, né, em que a gente acaba atuando aí com alguns modelos de remuneração, estratégia de coordenação de cuidado, enfim, e hoje estamos expandindo a nossa rede aí, trazendo uma sustentabilidade dentro do mercado, atacando justamente os pontos onde existe dores no mercado em que os prestadores hoje tradicionais não conseguem resolver. Então a gente consegue dar rastreabilidade, transparência, capilaridade e, logicamente, né, tudo embasado através de uma tecnologia interna própria da empresa. Bom, bacana. E você, Jamil, conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Obrigado, Balalai, pela pergunta. Obrigado pelo convite. A iniciativa FIS. Ao Alfonso, um amigo aí, parceiro em inúmeros eventos aí de tecnologia. Bem, eu sou médico, sou formado um pouco mais há 20 anos atrás. Fiz também toda a minha carreira na área da cardiologia intervencionista. Depois fiz meu doutorado na área de cardiologia. E 2018, depois de ter tido uma grande experiência na área de telemedicina, né, num projeto que a gente contribuiu aqui em São Paulo, projeto pioneiro desde 2014, na área de infarto agudo, nós tivemos um impacto bastante importante em termos de acesso e suporte na área de telemedicina para infarto, e, consequentemente, em 2018, eu fui estudar empreendedorismo num curso chamado Stanford Ignite, da Universidade de Stanford, e lá eu criei a WeCare, que é uma startup focada em atendimentos de urgências, emergências, utilizando automatismo e telemedicina para o suporte no atendimento pré-hospitalar. Então, a partir de 2020, a gente começou também no segmento de teleconsulta eletiva, mas sempre mantendo o pilar da WeCare, que é basicamente construção dos processos dentro da própria startup e também ciência de dados. Bom, muito bom. É, Agora que a gente já deu uma aquecida, assim, o tema de empreendedorismo de saúde, acho que é uma coisa que está extremamente em evidência, e agora com a situação da pandemia, eu acho que saúde é a grande evidência, né, que a gente vê. Mas a gente sabe que
empreender em saúde é um pouco diferente de empreender em outros mercados. A barreira de conhecimento técnico, de negócio, que é conhecer medicina, que não necessariamente só os médicos empreendem, mas tenha entender o ambiente de saúde, tem regulações diferentes, assim. Então, é um ambiente mais árido que o tradicional, assim. Quando vocês olham para fora, assim, quem que são as referências para você, por exemplo, de empresas ou de pessoas que estão empreendendo em saúde, que, por exemplo, para esquentar o nosso papo, as pessoas deveriam ir procurar no Google? Posso começar? Vamos na ordem alfabética, democrática. Então, bom, primeiro que acho que você falou muito bem, né, André? Empreender em saúde não é só você abrir uma portinha de uma startup, fazer um consultório e dizer que tecnicamente você vai lá resolver uma dor, né? Hoje não é mais isso, né? Talvez na época do meu pai, aí que você tinha enfim, né, uma oportunidade muito maior, era diferente as questões, enfim, talvez até era uma coisa factível. Hoje não, hoje para você montar qualquer negócio você tem que ter uma expertise na parte não só a parte técnica, que eu falo que é uma coisa básica, é essencial, porque como sempre falo, né, saúde, né, estamos tratando saúde do seu pai, da sua mãe, né, você às vezes também vira paciente, né, enfim, então assim, é muito sensível, né, então a parte técnica é fundamental, isso que a gente conversa muito, né, Jamil, e a gente fala que hoje nós estamos nessa posição porque a gente passou por uma fase de amadurecimento como profissional técnico, né, ao ponto de pensar fora da caixa depois de tudo isso para entender quais dores queríamos resolver. Cada um atacou em um lado, o Jamil no modelo, eu no outro, assim como outros empreendedores, né? E a Alfa Diagnose sempre entendeu que o mercado da oftalmologia, vou falar um pouco de oftalmo agora aqui, é muito código TUS, eu brinco, né? Então as operadoras de saúde, conversando com as operadoras, esse é o ponto, né? Conversar com o operador de saúde, entender qual é a dor dela, porque ela tem um aumento de glosa, porque ela não quer credenciar novos referenciados. Existe um motivo, não é porque ela não quer, é porque o modelo está saturado. Não existe mais a gente pensar que vamos fazer um free for service achando que isso é a solução de tudo. Não estou falando que é o melhor modelo ou não, sabe, Balalá? A gente sabe que existe N modelos de forma de pagamento, mas não é esse o motivo. Então, a Alfa Diagnose começou a se inspirar em alguns modelos, desde uma APS, que é a Atenção Primária à Saúde, então tem a GoForge nos Estados Unidos, tem o pessoal da QualiRede, que também no Brasil, na região do Sul, também tem a formatação de APS, Amparo Saúde também, amigo nosso do iHub também, fala muito com o pessoal de lá, e aí comecei a entender, né, que internacionalmente também existia alguns casos, como a Sala Uno, né, que é do México, cara, que os caras têm uma expansão de N unidades espalhada do México com preços acessíveis e capilaridade. E aí você começa a juntar alguns insights de várias empresas, e aí ele te dá uma base, fala, cara, eu quero ser isso misturado com aquilo, e eu vou atacar essa dor. Só que para tudo isso, precisou ter um bom tempo de amadurecimento da parte técnica, conhecimento jurídico, conhecimento de legislação e até mesmo trâmite de conexão com uma operadora, com o hospital, com um prestador, com o médico, lá com o paciente, porque tem que entender o ecossistema como um todo, porque cada ecossistema tem algum tipo de dor que precisa ser resolvido. E aí que surgiu a nossa empresa, né? Com essas dores, sendo influenciado não só com os cases do Brasil, mas também com os cases, né, externos. Muito bom. E, pessoal, vocês vão ver que a conversa aqui é diferente, porque a gente está muito acostumado com startup que coleta dados de paciente, ou startup de saúde que presta serviço. Vocês vão ver que o negócio do Alfonso e do Jamil é muito diferente, né? Jamil, qual que você é a referência? Vocês estão na Stanford, então o que brilhou os seus olhos ali? Balalá, eu sempre, como eu falei para você, desde 2014 eu já trabalho nessa questão da telemedicina para suporte à tomada de decisão ao infarto agudo, né? Então, já tinha sido um projeto pioneiro e que foi exportado para 13 cidades no Brasil, 4 países, então, de fato, era um projeto bastante interessante, porque a gente dava suporte a tomada de decisão de uma urgência que é o infarto agudo, né? Em 2018 a gente começou
com o projeto do Teletrauma, que é para suporte ao trauma físico, e hoje a nossa plataforma dá suporte a várias urgências clínicas e cirúrgicas. Dentro desse contexto, dentro dessa questão da automatização de processos, geolocalização, qual hospital tem recursos para aquele atendimento adequado, com comunicação para o hospital antes do paciente chegar e levar a telemedicina para o pré-hospitalar, que é que, de fato, e você que gosta muito, né, de VBHC, a gente sabe que, de fato, é essa perna que vai reduzir os custos finais desses pacientes. Por exemplo, a gente reduz 20% os custos finais, porque os pacientes chegam melhores e, obviamente, eles evoluem melhores, né, e vão para os lugares certos que têm recursos. Olhando sob essa ótica, Balalai, assim, a gente tem, para esse produto, que é o Telecare APH, né, de atendimento pré-hospitalar, que é aplicado em unidades primárias, hospitais secundários, ambulâncias, resgates e unidades de home care, a gente leva, então, o especialista para os locais onde não tem os médicos dedicados a urgências e emergências. Dentro desse cenário, a gente foi buscar alguns cases fora do Brasil, principalmente Portugal e Estados Unidos, onde eles têm sistemas de automatização para dentro de ambulâncias e resgates, mas eles usam equipamentos muito caros, né, que são robôs, que fazem a questão da videoconferência, etc., e não tem a questão da automatização do processo, que no Brasil faz muito sentido. Por quê? Porque no Brasil, menos da metade das ambulâncias, por exemplo, tem médico a bordo. Então, se naquele momento eu já capturo a gravidade do paciente, o risco daquele paciente, e já faço uma automatização orientando o que fazer e para onde levar, a gente já ganha tempo e, ao mesmo tempo, a possibilidade da telemedicina. Então, a gente é um pouco diferente dos nossos amigos estrangeiros, que usam sistemas que são vídeo dentro de ambulâncias, por exemplo, e a gente usa tablets e celulares para fazer esse trabalho, ou seja, um custo muito menor e com toda a parte de data science, porque a gente captura geolocalização, enfim, desfechos e tal. Mas, assim, eu acho que tem duas startups que me chamam muito a atenção pelos fundadores. Uma delas, eu acho que é a BIP Saúde, que todo mundo conhece, eu acho que o Wander é um exemplo de um empreendedor, empreendedor raiz mesmo, que, de fato, está fazendo um trabalho belíssimo para o ecossistema das startups de saúde no Brasil, e né, que eu conheci ele, na época, inclusive, só do Teletrauma, então foi muito engraçado. A gente já bate um papo desde 2018 nesse sentido. E um outro empreendedor que me chama sempre muita atenção pelo amor e vestir a camisa, que é o Diógenes da Nestec. Cara, eu acho que são dois empreendedores que quem tem interesse em conhecer um pouco dos ecossistemas de saúde tem que acompanhar esses dois, porque, além de serem meus amigos, eu aprendo demais com eles, porque, de fato, eles conduzem as startups deles de uma forma extremamente primorosa e com uma energia gigante. Então, assim, são dois que eu citaria aqui no Brasil, que, de fato, respondendo a sua pergunta, eu me espelho bastante. Cara, legal. Então, pessoal, já anotaram aí, né? Depois, no final, a gente pode recapitular isso. Porque uma das conversas a gente falou assim, ó, não vale falar Elon Musk, né? Porque todo mundo vai falar o Elon Musk, é o Steve Jobs. Então, a ideia é ter coisas diferentes. E aí, pulando para uma outra parte já, que acho que é o que todo mundo quer escutar, sabe? Vida de empreendedor não é fácil, né? É aquela, você casa com sua empresa, dorme com ela, acorda com ela, passa mal, vai para o hospital com ela, entra na ambulância. Então, assim, e muita gente fala assim, putz, eu quero empreender, porque eu quero não quero mais ter chefe. Bicho, não tem pior chefe do que você mesmo, sua autocobrança, né? Acho que é o pior chefe que tem, né? Então, assim, para conhecer um pouco mais como é que a vida é real, né? Bota na trincheira. Vamos falar um pouco de como é que foi para vocês, né? E aí, a gente tem uma pergunta aqui do estúdio, já está vindo aqui. Queria chamar o pessoal aí do estúdio, conexão direta aqui, Nova York, Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Oi, pessoal, diretamente aqui do nosso café. E a minha pergunta para vocês é se vocês se lembram de algum momento em que vocês pensaram, isso não vai dar certo. Quer começar, Jamil? Começo. Cara, essa pergunta ela é ótima, porque ela permeia desde o primeiro dia que você cria a sua startup, né? Então, não existe nenhum empreendedor, mesmo que tenha um foco no negócio e que conhece bastante a dor do mercado e que já tem algumas implementações e algum faturamento,
você sempre faz esse tipo de pergunta. Por quê? Porque quando você traz algo inovador, né, você não tem muito, como eu falei, né, exatamente nesse cenário de atendimento pré-hospitalar, a gente não tem grandes players aqui no Brasil que fazem esse tipo de trabalho. Então, assim, essa é uma pergunta que, obviamente, até você falou que a gente dorme, né, com a startup Balalé, às vezes a gente nem dorme. Às vezes a gente passa a noite entendendo vários processos, porque obviamente, essa insegurança ela faz parte do empreendedorismo. Tomar o risco faz parte do empreendedorismo. E, ao mesmo tempo que é extremamente desafiador, ao mesmo tempo é muito gratificante quando você chega no cliente e ele fala, cara, eu tenho 10 unidades do seu sistema, eu quero ampliar para 20 unidades. Ou seja, você aumenta, né, a sua venda em 100% da noite para o dia. Isso é escala, né? Então, é muito interessante esse tipo de cenário, porque quando você começa, essa é uma pergunta que você se faz sempre, e não só você, né? Acho que todo mundo que trabalha com você, mas eu acho que os turning points a gente pode falar depois, mas assim, hoje, mesmo no momento de growth, né, que é um segundo momento de uma startup, né? Primeiro é a questão da ideação do MVP, dos primeiros clientes, depois você precisa escalar aquela sua solução. Em qualquer momento você tem questionamentos e que são pertinentes. Então, aquele empreendedor que não carrega essa dúvida consigo, ou ele está estagnado, ou ele precisa ser amigo nosso, né, Alfonso? Porque a gente quer conhecê-lo, porque, de fato, isso faz parte do próprio papel do empreendedorismo. É realmente esses questionamentos, porque a gente faz... Existe uma frase muito interessante, né? Acho que todo CEO, nesse momento eu estou como CEO da WeCare, e a gente sempre constrói e desconstrói vários processos, sejam produtos, sejam modelos de negócios, sejam novos testes, novas features, então isso faz parte e tem que ter, porque se você acha que seu produto está certo, que seu modelo de negócio está certo e tal, você precisa rever esse conceito, porque alguma coisa errada está acontecendo aí. O que o Jamil falou... Chegou uma hora que você falou que... Não, chegou uma hora que eu falei assim, puta, cara, agora, cara, lascou. Jamil, vou falar que é todo dia, cara. Empreender é uma montanha-russa, cara. Por mais que você tenha um modelo, o Product Market Fit, como a gente fala, né, ajustado ao mercado, o mercado da saúde está em constante mudança. Então você precisa estar sempre se atualizando, trocando, mudando. E o que eu gosto da mentalidade, apesar de a gente não ser uma startup, mas eu gosto da mentalidade da startup. A startup é que tem aquele... Acho que sim, se todas as empresas utilizarem a metodologia startup de errar rápido, aprender rápido, sabe, fazer um spin-off rápido do seu negócio, com certeza as empresas não quebrariam tanto quanto a gente começa a ver hoje nas empresas tradicionais, né? E assim, cara, eu falo que o dia a dia do empreendedor é ver tudo, né? Quando você tá na parte executiva, como o Jamil tá, é acordar 6, 5 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, o que for, e vai dormir, serve lá quando puder, entendeu? Então porque tem que responder e-mail, que você tem que ver como é que tá o fluxo de caixa, que você tem que ver se o colaborador tá fazendo correto. Dependendo do seu time ainda, você fica com uma responsabilidade muito maior, porque no seu guarda-chuva tem as pessoas. E o resultado seu, né, impacta nas outras pessoas. Porque toda empresa, obrigatoriamente, ele tem um fim social. E isso é importante. O que é o fim social quando a gente fala? É o fim social de que você está empregando mais, você está consumindo mais, você tem responsabilidade com os familiares que estão dentro da sua empresa. Então, toda essa bagagem, todo esse peso, né, do empreendedor é um sentimento de emoções que todo dia a gente pensa, nossa empresa precisa tracionar, nossa empresa precisa vender mais, nossa empresa precisa trazer resultado. E assim, e não para, né? Porque eu não sei, o Jamil e a gente tem uma visão muito clara do negócio e da paixão, né? Porque você pensa 24 horas dentro do seu negócio. Você não pensa outra coisa. Por mais que você fale, vamos fazer isso. Não, você está pensando 24. O seu assunto é o seu negócio. Eu tenho uma esposa que me ajuda no processo de gestão, a mesma coisa. Conversa de negócio, o que vamos fazer? Vamos fazer isso, corre para lá. Então, assim, é uma montanha-russa. Mas, cara, no final de tudo isso, vale a pena. Isso que é legal, porque você...
Fala aí, fala você aí. ganha, só vou terminar. Você ganha, no final de tudo, uma coisa que chama liberdade. E isso é impagável. Liberdade de você fazer o seu horário, fazer o que você tem que fazer, colocar um propósito na sua frente, ver aquela coisa crescer dentro do seu negócio. Fala, cara, eu construí isso, e olha o que tá gerando, né? Isso é uma coisa que só quem vive isso na pele é que sente o prazer de estar. E aquela coisa, cara, é um vício. Uma vez que picou aquilo lá, você não quer mais para os modelos tradicionais. Não é criticando o modelo tradicional, tá? É questão de mentalidade. E, você falou um negócio interessante, até para quem, coincidências do mundo, a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu no Fenômeno Clubhouse, e ontem a gente estava conversando sobre o bate-papo de hoje. Resolveu abrir uma sala, virou uma sala gigante, meia-noite, e a gente falou sobre um monte de coisa legal, tinha uma galera de várias outras empresas. Você tocou num ponto de que ir e tracionar e pivotar muito rápido. Uma das coisas que eu achei que foi bem legal, assim, e acho trazer para essa discussão a gente vê muito pessoal, eu tenho que quebrar 3 vezes para poder funcionar, né? E aí parece que criou um mantra de que a pessoa já vai na primeira para quebrar. Assim, eu tenho que fazer o checklist de quebrar 3 vezes, senão não vai funcionar. E que não é verdade. E muita gente funcionou de primeira, né? Que acho que tem muito a ver com o seu aprendizado não é nem corporativo, mas a sua maturidade empresarial, né? E vocês são 2 caras que tiveram uma carreira antes. Vocês enxergam isso? Qual que é o valor de você ter pelo menos uma experiência, uma vivência antes e depois de empreender, vis-a-vis você já sair empreendendo de primeira? Bom, eu não sei. Vai lá, Alfonso. Jamil. Vai lá, Jamil. Manda você, depois eu falo na sequência. Nossa, eu adoro ouvir o Alfonso falar, porque a gente sempre aprende, né? Mas obrigado aí, Alfonso. Posso falar com certeza. Balalá, é o seguinte, cara, existe alguns trabalhos que mostram, né, que as startups de saúde que tem dentre os founders médicos são startups que geralmente têm um sucesso e muito maior do que aquelas startups de saúde que não tem dentre os founders um médico propriamente dito. Existem também alguns estudos, assim, eu gosto, não que eu uso, eu acho que a gente tem que buscar alguns dados para entender um pouco esse seu questionamento. Existem alguns estudos que mostram, né, que geralmente os founders que têm uma faixa etária de 30, 40 anos, geralmente eles têm um sucesso maior do que aqueles que têm founders. Isso não é uma regra, obviamente, mas o que isso quer dizer? Primeiro, você precisa ter uma bagagem, né? Você precisa ter um conhecimento prévio. O fato de você falar, eu preciso quebrar 3 ou 4 ou 2 ou 1, enfim, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque, por exemplo, eu trabalhei num projeto de 2014 a 2019 que era de telemedicina no infarto agudo, né? Esse foi um projeto extremamente bacana, que deu muito certo, mas por razões N acabou sendo desligado, não era um projeto meu, né? Eu ajudei de fato a desenvolver, mas, de qualquer forma, a gente aprendeu muito como se fazer. Quando você olha pessoas com uma certa idade, significa que elas têm uma bagagem, por isso que a chance de dar certo é maior. Porque você tem um network maior, você da área de saúde conhece essas dores e, geralmente, os tomadores de decisões. Então, eu não acho que precisa quebrar para dar certo. E, ao mesmo tempo, o que eu acho que você precisa ter um conhecimento prévio do mercado que você está atuando. Como eu falei, eu sou cardiologista, trabalhei 17 anos na unidade de emergência do Einstein. Então, para mim é muito fácil falar e trabalhei também num projeto prévio. Então, assim, quebrar ou não quebrar, isso para mim não é o principal. O principal é o quanto que, de fato, você sabe que você está atuando, o que você está fazendo, qual o conhecimento do seu mercado e das pessoas que, de fato, tomam a decisão, que para mim faz a diferença. Quebrar ou não quebrar faz parte do jogo. Mas eu acho que isso não é um determinante, um fator decisivo para o sucesso ou insucesso de alguma startup. Eu concordo com o Jamil. Não, eu concordo com o Jamil, é isso mesmo. Dizer que quebrar 3 vezes é necessário para você, enfim, ter o seu sucesso, eu acho que entrou vamos falar assim, num populismo aí dentro do empreendedorismo, que você vê esses grandes empreendedores falando e que aí é o jovem, né, que vem e começa a empreender, ele quer quebrar 3 vezes porque ele acha que isso vai ajudar alguma coisa. Não,
né? O sucesso não é casualidade e o fracasso também não é. Esse é um ponto que tem que entender. O sucesso é resultado de ações constantes, corretas e assertivas. E o fracasso é o contrário disso, acabou. Agora, houve a quebra da empresa porque não estudou o mercado, ou porque não tinha uma bagagem, ou porque não tinha maturidade para construir o negócio, ou porque não entendia relações entre as pessoas que envolviam esse ecossistema, e aí, logicamente, quebra. É como o Jamil falou, talvez a partir de uma certa idade, hoje eu estou com 38 anos, eu ganhei uma maturidade de mercado ao longo dessa minha vida acadêmica, logo depois da parte de trabalhar como um profissional de saúde, na assistência, depois uma parte executiva, que me trouxe bagagem e falar, cara, agora eu estou pronto para assumir o risco. Né? Logicamente, o seu risco, quando você calcula para montar uma solução ou uma empresa, é mensurado. E esse é o ponto, essa é a estratégia. Você não vai lá, eu não vou ser o Alfonso, eu vou abrir uma empresa de telemedicina. Você não tem o conhecimento, eu não sei como que monta isso, quem são as pessoas competentes, ao menos que você tenha maturidade e dinheiro, coisa que nenhuma startup tem, muito menos uma empresa, e chame as pessoas para poder compor isso. E aí eu falo que a expertise do empreendedor é fazer um quadro societário das competências que você não possui. Então, se eu quero montar uma startup de telemedicina, eu vou chamar o Jamil. Jamil, vem cá ser o cara que vai ser o responsável pela parte técnica. Ou vem cá, André, vem falar para mim sobre regulação, como que funciona. Aí sim você ser inteligente. Agora, você simplesmente falar, vou empreender, vou abrir uma startup, vou abrir uma empresa. Meu, pula balela, não vai dar certo, você vai quebrar, entendeu? E vai chorar e vai falar assim, não tem... E aí vai falar, nossa, eu quebrei 3 vezes. Mas não aprendeu nada, porque não é assim que você quebra, né? Você pode ser overnight specialist para escrever um post no LinkedIn, mas não dá para ser overnight specialist para fazer uma empresa, né? Exatamente. E tem uma coisa, cara, eu até acho que eu falei com os meninos do Dados em Saúde, que é uma galera empreendedora legal também, Eduardo e o Fabiano, falou sobre intuição analítica, que é aquela coisa de depois que você tem umas horas de voo, você bate o olho no gráfico, cara, isso está errado. Porque você já viu, porque você sabe que aquele dado tem um caveat, alguma coisa. Eu acho também, a gente vê muito empreendedor de sucesso, fala assim, cara, confia na sua intuição, né? Que é aquela coisa, né? Às vezes você está numa decisão, você está com um cliente, você está para fechar alguma coisa, assim, você fala, vamos por aqui. E o cara pergunta, por quê? Não, vem comigo que o pai tá on, entendeu? Vamos embora. E acho que vem um pouco de bagagem. Eu não acho que a gente falou, né? O empreendedor jovem, ele não tem que esperar, não é isso. Às vezes você tem a oportunidade na sua frente, mas você vai ter que trazer um smart capital ou alguém que tem essa intuição corporativa para te ajudar, porque na raça, assim, fresh new, aí você quebra 3 vezes mesmo, né? Aí você tem que esperar. E pensando nessa parte assim, vem aqui que o pai tá on, como diz o nosso querido artilheiro, que momento da carreira de vocês aí, com a empresa, que vocês olharam e falaram assim, cara, isso aqui deu certo, cara, vai voar. Quer começar, Alfonso? Cara, eu vou começar, cara. Empresa que não vende, quebra. Se você está vendendo o seu produto, cara, você está bem. Logicamente, você só tem que saber ajustar o que você está ganhando com o seu fluxo de caixa, a sua operação. Eu acho que assim, eu percebi que o nosso negócio estava tracionando e trazendo os resultados de uma empresa, de uma microempresa, né? Hoje tem 25 colaboradores atuando aí dentro da operação realmente. Cara, foi assim, foi quando você começa a ter um fluxo de caixa, você começa a ter uma grana, você sobra para você fazer um P&D, entendeu? Começar a investir em outras tecnologias, né? Investir em outros segmentos que se conecte com o seu negócio, né? E aí você fala, caramba, estou trazendo tração para o meu negócio. E aí você começa a ver outra coisa, né? As pessoas começam a te procurar pela sua solução. E aí você fala, caramba, quer dizer que o que eu estou entregando no mercado faz sentido. E isso é aprovação. Mas eu te falo, né, André?
para acontecer tudo isso, lógico, você tem que ter uma solução, resolver uma dor, mas, cara, é venda pura. Você tem que vender o seu negócio. Você perguntar pro Jamil o que ele faz todos os dias, o que ele é? É mandar uma apresentação comercial que ele quer vender. É a mesma coisa eu. Todo dia tô batendo porta lá, N operador, é hospital, é o médico, para vender, cara. E tem que ser assim. Quem não vende, quebra, cara. E esse é o melhor parâmetro, cara, para saber se você tá indo num caminho correto, assim, entendeu? E aí, Jamil? Vamos lá. Acho que o Alfonso já falou tudo, né? Por isso que é bom vir depois dele, né? Balalai, cara, assim, quando você constrói algo realmente do zero, por exemplo, uma das premissas da WeCare é que a gente constrói absolutamente todos os processos indoor. Então, por exemplo, a gente tem a teleconferência, ela é nativa, a gente não usa sistemas embarcados, você usa uma prescrição digital também feita dentro da WeCare, sem usar sistemas embarcados, ou seja, sempre voltado para essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, etc. Então, assim, quando você busca alternativas ao que já tem no mercado, eu estou tentando agregar um pouco o que o Alfonso falou, para também não ficar repetitivo. Quando você traz soluções, por exemplo, a teleinterconsulta em urgências e emergências, que é o que a gente faz para o cenário de APH, ou a telemedicina eletiva, né, para o caso do telecare consultório, quando você traz modelos que são diferentes, né, plataformas, no caso, SaaS, white label, e etc, etc e tal, e aí você começa a atrair, de fato, pessoas que querem o seu produto, e quando a gente fala pessoas, a gente conta um médico no varejo que quer ter uma plataforma própria, como um pool de médicos que quer ter para a clínica deles, como uma grande operadora que precisa da sua solução, porque você não trafega dados com sistemas externos, e aí você começa a entender que, de fato, você está fazendo uma diferença no mercado, algo que ninguém faz, porque as pessoas pegam pedaços de uma API aqui, outra lá, e criam algo que, de fato, a gente entendeu que deveria fazer tudo dentro de casa, porque, de fato, isso permite maior segurança. Cara, o que eu quero dizer com isso? Quando você, de fato, a sua premissa, a sua teoria, ouvindo vários clientes e etc. e tal, você cria efetivamente o que você cria, e aí você traz, porque assim, você só consegue vender se de fato o que você faz é diferente do que o seu concorrente faz. E, logicamente, preço é importante, mas assim, segurança é importante, experiência é importante, então a gente está falando de valor. Então, o valor, a proposta de valor do seu produto, ela tem que ser algo realmente extremamente impactante. Então, nesse cenário, você acaba, de fato, trazendo essas vendas, e aí, cara, você consegue crescer, porque aquela pessoa que usou o seu produto, ela passa essa informação para outro que vem, e assim, exatamente, uma máquina, torna-se uma máquina de vendas. Então, quando nós, e aí eu falo que, obviamente, não foi fácil, porque construir algo do zero para o mercado de atendimento pré-hospitalar, a gente, penou bastante, porque de fato, falei, cara, a gente está fazendo tudo do zero e a gente precisa, quando a gente começou a ter 2 grandes clientes hoje no Brasil, né, e um deles, inclusive, tem uma penetração Latam, aí você falou, cara, de fato o negócio vai virar, entendeu? E assim, eu também não fico, diferentemente do Alfonso, que é algo um pouco mais, existe uma certa linearidade, né, é mais linear do que, de fato, você ter uma startup, porque, de fato, você tem que estar sempre testando hipóteses e gerando, etc. E cada cliente tem uma necessidade distinta. Falei, isso faz sentido, isso não. A gente entende que o turning point, para você falar isso vai dar certo, é quando o cliente usa e ele fala, cara, eu preciso demais da tua unidade. Então, isso, para mim, cara, é mais do que o dinheiro. Então, assim, eu não acho, aí eu discordo do Alfonso, respeitosamente, não acho que para a startup o dinheiro é o mais importante. As maiores startups que a gente conhece, elas levaram algum tempo para serem lucrativas, mas depois elas se tornaram tão lucrativas que elas passaram, por exemplo, um exemplo é a Tesla, e você sabe muito bem disso. Hoje ela vale mais do que qualquer outra empresa de veículos no mundo inteiro. Então, eu não acho que para uma startup... Óbvio, o faturamento é importante, não tenha dúvida disso, mas isso não é o trigger point para uma startup, como, por exemplo, para o Alfonso, que é um cenário um pouco mais controlado do que, por exemplo, para uma startup.
O que o Jamil quis dizer assim, Fala aí, é Afonso. exatamente isso. Existe diferença entre lucro e equity. Esse é o ponto. Lucro faz parte, você Boa. precisa ter lucro. E equity é o valor que você tem, independente da precificação que você tem do seu produto. Então, assim, Jamil, você me corrigiu, eu acho que é isso mesmo, eu concordo com você. As empresas nessa nova economia precisam gerar equity, né? Precisa ter valor independente de, sei lá, ele vender X, Y, Z. E o equity hoje numa startup acaba sendo uma coisa muito importante. Às vezes ele nem tem tanta receita, vamos falar assim, né? Mas o equity que ele vai trazer para o ecossistema é tão grande ao ponto de chegar e falar, cara, isso aqui é uma solução que o futuro vai resolver, né? Mas nas empresas tradicionais também, viu, Jamil? Isso é legal, isso que é legal de ouvir, né? De startup, pessoas que estão em tecnologia, que nós, como empresa tradicional, como você falou, é mais linear, a gente também precisa ter essa mentalidade de equity, porque senão a gente vai ficar só sempre querendo achar que o nosso EBITDA, o nosso ganho final é o importante. Mas não, é o equity que a empresa traz é super importante. E isso acontece por causa da tecnologia que você desenvolve. É super interessante. Esse é legal. Cara, esse é um ponto legal, porque o Jamil tem uma frase espetacular. Você está break-even, você está fazendo errado, que você não está investindo, né? Acho sensacional. E, assim, você citou o Elon Musk, cara, e tem um negócio legal dele, e que acho assim, vocês dois é um baita exemplo, porque, lógico, tem infoproduto, você tem startups aí que estão mais ultra digitalizadas, né? Mas vocês dois, vocês têm coisas que vocês fazem coisa, entendeu? E vender coisa pra gente é outro chope. Porque assim, você tem que ter contato, você tem que saber negociar, você tem que entender, fazer planejamento. Então, assim, óbvio que fazer uma startup de tecnologia e ter uma super tração com o aplicativo é difícil, claro que é difícil. Mas assim, fazer uma startup que você pode chamar de negócio também, porque tanto faz o hype do nome, mas que você tem que ir fazer, vender, eu acho que é muito mais difícil e é muito mais desafiador, né? E, por exemplo, o Elon Musk fala disso, tem muita gente fazendo advocacia, banking, consultoria, eu sou um deles, que tem um livro que é bem legal, assim, para quem tiver interesse. Esse cara foi candidato a partir das primárias da Democrata, ser o candidato a prefeito de Nova York, chama Andy Young, que é Smart People Should Do Things. Que cara, gente esperta tem que fazer coisa e não ficar fazendo PowerPoint ou fazer essas coisas. E eu sou um fazedor de PowerPoint, ok? Mas a gente tem uma pergunta a gente tá cheio. Eu tô dando um tiro no pé aqui. A gente tem uma pergunta lá do estúdio, que eu acho que vai ser legal também, mais uma. Fala, rapaziada, na verdade não é pergunta, eu só passei para mandar um abraço para vocês, através da iniciativa FIS, para todos os empreendedores, um beijo e muito obrigado a vocês, cara, vocês estavam aqui atrás do café, eu passei andando aqui e vi vocês. Boa, olha só, o Rodrigão apareceu aí. Pessoal, a gente está chegando no final aqui, mais ou menos, mais uns 2, 3 minutinhos. O que eu pensei? Vocês são caras espetaculares, vocês fazem coisas, vocês entregam coisas, entendeu? A gente não está falando nenhuma de espuma e nem de balanço da Enron aqui, né? Que vocês... Tem um monte de gente aqui ouvindo a gente que acabou de se formar, ou ainda é jovem e está na gana de empreender, ou tem várias pessoas também que que estão aí para sair e empreender. Em um minuto para cada um aí, qual que é o conselho que você daria para alguém que está aí no Quantum Leap para empreender? Começa aí, Alfonso. Então começa. Bom, acho que assim, estude o seu mercado. Entenda esse mercado do começo, meio, fim. Entenda as pessoas envolvidas, entenda as vírgulas que esse ecossistema. E eu gosto sempre de falar, eu sempre repito muito isso nas palestras que eu falo, sabe, André? Que você tem 2 tipos de empresas. Ou você é uma empresa reativa, que em um determinado momento você reage a isso e você vai se mexer por isso, ou você é uma empresa proativa. Agora, existe o certo e errado? Não existe. Vai depender do seu mindset de negócio. Agora, eu acredito que a proatividade sempre é a solução.
porque você está à frente do mercado, você dita o mercado, você sabe o que está acontecendo e você, às vezes, pode virar uma referência no que você está trazendo de solução. Então, para quem está empreendendo, quem está começando a empreender, virar essa chave, que é um momento delicado, entenda primeiro todo o seu mercado, estude, conheça, faça network, participe de uma iniciativa como essa para ouvir as pessoas que estão dando certo, né? Sempre é válido ouvir as pessoas que estão indo por um caminho, independente de ser uma startup, de uma empresa normal ou uma big corp, mas a ideia é, pense no tipo de empresa que você quer ser. Eu acredito muito na proatividade, e isso eu converso muito até com o meu time, porque faz sentido isso para o mercado. Apple é isso, Elon Musk está sendo isso. Então a gente tem que começar também, lógico, é uma coisa que está muito às vezes distante das nossas empresas, mas são referências que falam, por que o cara dá certo? Por que o cara está indo por esse caminho? Porque ele está querendo ser o cara que vai ditar o que vai ser, talvez, o mercado no futuro. Logicamente que não é fácil você falar assim, eu vou ser pro... Não, você tem que estudar, você tem que entender, como a gente acabou discutindo nesse painel. Obrigado, viu, André? Eu vou ser um pouquinho mais econômico do tempo, viu, Balalai? Primeiro, o que o Alfonso falou, eu vou acrescentar algumas camadas aí acho que networking é fundamental, equilíbrio, acho que, e resiliência, acho que são termos, porque ninguém acredita no produto quando você está lá sozinho, mas quando você já tem uma startup com 15, 20 colaboradores e um time hoje plural, você fala, poxa, eu consegui implementar o chip da inovação e esse sonho, que antes era um sonho, agora é uma realidade, para pessoas que estão do seu lado fazendo, remar o mesmo barco que você. Então, assim, eu falo que o melhor ativo da WeCare é o time, é o melhor time que eu já conheci, óbvio que eu conheço todas as startups, mas é uma galera extremamente plural e diferente, vários skills, e isso para mim, eu acho que ou seja, forme um time campeão. Eu acho que esse que é o networking e estudar são as dicas que eu daria para cada um de vocês aqui. Muito bom. E aí a gente fecha aqui nossa conversa. Eu acho que um recado que fica desses dois monstros aí do empreendedorismo da saúde do Brasil é que jogo é jogo, treino é treino, cara. Entendeu? Então, assim, tem hackathon? Legal, bacana, você vai treinar, exercitar. Ok, tem fazer canvas, vai fazer planejamento, vai fazer slide? Legal, bacana, tem número. Tem curso, não sei aonde, tem academia, tem clínica, bacana, vai conhecer gente. Usa isso como ferramenta. Isso é ferramenta. Porque empreender é vida real, é não dormir, é conta vermelha, né? É passar apuro. E acho que o recado que fica vendo das várias histórias de impressão de vocês dois é que no fundo vale a pena, né? Cara, como eu falo, é libertador, né? Eu sempre falo, né? É libertador. Eu não preciso... Eu brinco, né? Às vezes com a minha esposa e falo... Eu posso decidir as férias que eu quero ter, o dia que eu quero sair, se eu não quero trabalhar, se eu quero ficar na minha casa fazendo home office. Então, assim, não estou falando que é errado, mas, cara, é um outro tipo de estilo de vida. Logicamente, existe risco. E esse risco você tem que estar também pronto para suportar. Porque falar que é glamuroso empreender, Jamil vai falar que não é. Não é glamuroso, não. Entendeu? É muito trabalho, é sentar horas e dias aqui trabalhando. Ontem a gente estava conversando até mais tarde sobre isso, o Jamil cansado, quebrado, e a gente conversando que a vida é assim, entendeu? Então, assim, entender que vale a pena no final de tudo. Então, só, eu não sei, acho que até o final aí. Fala, a última fala. Não, só para dizer que vale super a pena, Balalai, porque antes eu era médico, salvava uma pessoa por vez, né? Hoje eu consigo salvar inúmeras ao mesmo tempo. Então, isso para mim é o maior propósito do que a gente faz e para que a gente entrega as nossas soluções. Muito bom. Então, vamos fechar aqui. Ótima discussão. Queria agradecer de novo, o Rodrigão apareceu aí, Iniciativa FIS, acho que o evento foi um sucesso. E agora a gente passa a bola para pequenas referências aí, logo mais o Luciano Huck vem também, né? Então, passamos o bastão aí com honras. Valeu, Jamil, valeu, Alfonso. Tchau, galera. Obrigado pelo convite. Até mais.
Até mais, tchau, tchau. Tchau, obrigado.